Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra, como o oriente se distancia do ocidente. Assim ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece, e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendize o Senhor. Olá, minhas queridas, começando mais um vídeo nesse canal. E hoje eu venho compartilhar um pouquinho com vocês de um final de semana das nossas vidas. Um pouquinho do que nós fizemos, um pouquinho da nossa rotina. Eu iniciei esse vídeo em uma sexta-feira à noite, que é o que eu tô compartilhando com vocês nesse momento, enquanto eu estava fazendo uma torta de carne moída. E eu tava compartilhando com vocês a receita aí, por isso que vocês vão me ver falando, mas eu vou falar para vocês aqui a receita dessa torta e vou também deixar na descrição para vocês. Eu comecei fazendo a carne moída, então enquanto eu faço a massa, a carne vai ali refogando na panela, depois eu vou adicionar o molho, enfim, eu vou compartilhando com vocês. Mas eu comecei adicionando 3 ovos no liquidificador para poder fazer a massa. Eu gosto muito da receita da massa dessa torta. Aí eu vou adicionar o óleo também, o leite, na verdade. Ai, eu tô confundindo, vou adicionar o leite. Eu vou deixar todas as medidas certinhas para vocês na descrição. Eu vou ir falando aqui para vocês, mas depois eu deixo anotadinho lá para ficar mais fácil. Então, eu adicionei os 3 ovos, aí eu vou vir adicionando 400 ml de leite, tá? Parece muito leite, mas é suficiente para fazer essa massa. Então, eu adicionei 400 ml de leite e agora a gente vai adicionar o óleo. Gente, eu não uso óleo de soja para muita coisa, não uso óleo de soja para cozinhar, mas quando eu vou fazer bolo, torta, eu acabo usando o óleo de soja. E aí a gente vai adicionar 200 ml de óleo de soja. Vou adicionar aí, vocês vão ver e vai ficar muito gostosa. Nossa, tá me dando até vontade de comer, porque eu tô com um pouquinho de fome, tá me dando vontade de comer essa torta. Mas isso já foi há alguns dias que aconteceu, então eu já não tenho mais essa torta. E vocês podem perceber que eu tô aí no vídeo tagarelando. Mas enfim, aí eu bati toda essa misturinha aí que vocês podem ver, né? Os ovos, o óleo, o leite. E agora nós vamos vir adicionando a farinha. Nessa receita vai 2 xícaras de farinha de trigo. Essa xícara que eu usei é uma xícara de 240 ml, né? Mas aí, se você quiser colocar maior ou menor, mas como ficou bem líquida, né? Porque vai bastante coisas líquidas, né? O ovo, o óleo, o leite, então é ideal seguir a quantidade certinha, né? Se você achar que fica muito líquida, coloca um pouquinho mais, enfim. Mas eu segui a risca aí a receita, coloquei a xícara de 240 ml. Na verdade, a receita falava 2 xícaras, não falava qual tamanho de xícara. Então, eu
tomei por proporção a 240 ml. Não sei se vocês fazem isso aí também, mas eu tenho muito costume de fazer isso. Ah, então vou fazer essa aqui e é isso aqui. Então aí eu tava adicionando. Poderia ter peneirado. Amigas, que dicção é essa? Poderia ter Meu Deus! Poderia ter peneirado a farinha, mas, gente, já era tarde, sexta-feira, eu estava com fome. Então, assim, vamos botar logo direto no liquidificador. Se você quiser depois despejar esses líquidos em um recipiente, né, e adicionar o seco e mexer também, se você não tiver liquidificador, né? Enfim, se você tiver liquidificador, aí você não vai despejar do liquidificador na vasilha, né? Então, isso que eu falei não fez muito sentido. Mas vocês entenderam, né? Se você não tiver, aí se você quiser também, mas eu já botei tudo aí, já vamos bater tudo, né? Que a gente só suja uma coisa só. Já adianta o trabalho e já não suja muita coisa. Aí eu vim adicionando, né, de minha própria autoria, porque isso não tá na receita, eu mesma que inventei. Eu vim adicionando chimichurri na massa. O sal também é opcional, amigas. Vocês colocam sal se vocês quiserem, tá? Eu já coloquei sal na carne moída, né? Vai ter requeijão, vai ter mussarela, todas as coisas têm sal. Mas eu quis colocar um pouquinho de sal na massa pra ela não ficar insossa, né? Às vezes eu também gosto de colocar queijo ralado na massa, mas dessa vez eu não coloquei. E aí a minha tampa do liquidificador tava querendo voar, vocês viram? Daí já voltei pra carne, ela já tá começando a refogar, e eu gosto de refogar bem ela, pra ela ir grudando assim no fundo da panela, porque eu acho que fica mais gostoso, né? Dá aquele tchan no sabor. E agora chegou o momento, né, tão desejado e esperado por todas nós, que é a montagem da torta. Aí eu já pré-aqueci o meu forno, né? Amigas, eu não sei muito assim não, mas eu sempre pré-aqueço ele nos 230 graus, porque geralmente eu esqueço de botar bem antes, né, pra pré-aquecer. E aí eu coloco 230 graus, aí a hora que eu vou colocar a torta, eu abaixo a temperatura um pouco antes, né? Então assim, não sei se isso é recomendado, mas é o que eu faço. E aí eu tô aí adicionando fermento na massa, né, gente? Porque assim, não dá pra ter adicionado lá naquele momento lá, então eu deixei a massa aí descansando, né? Enquanto eu preparava tudo, untei a forma também, tô usando esse tabuleiro de forma aí, ó. Tabuleiro de forma. Acho que tabuleiro e forma se refere à mesma coisa, né? Então essa coisa aí, que eu vou botar a torta. Tô botando o fermento ali, aí você coloca uma colher de fermento, tá bom? Uma colher bem cheia. Aí eu uso a tampinha do potinho, mas você pode usar a colher também, tá? A tampinha é a mesma coisa que usar a colher. Se você não sabia, então agora você tá sabendo. E aí eu tô separando as coisitas que eu vou usar, né? O queijo que eu vou colocar, a massa. E aí eu venho colocando a massa por baixo, né? Colocar a massa por baixo. Claro, né? Não sei se alguém não faz assim, mas é assim que eu faço. Colocamos a massa. Aí eu dou aquela espalhada assim na forma pra não usar a colher. Vou virando a forma, chacoalhando ela, pra eu vir adicionando daí o recheio, né, gente? No caso, eu vou fazer de carne moída, mas você pode fazer com o recheio que você quiser. De frango, também faço de frango. Eu também amo torta de frango. Gente, eu amo tudo que vai frango, eu amo, tá? E aí, ó. Ah, eu esqueci de falar pra vocês que eu adicionei na carne moída massa de tomate. Vocês vão ver ali no balcão, ó. Massa de tomate e creme de leite. Eu gosto muito de colocar creme de leite. Esse é aquele creme de leite culinário, que ele é um pouco mais ralo, sabe? Mas você pode adicionar qualquer creme de leite. Então, eu coloquei um pouquinho de cada, assim, pra ela não ficar com muito molho, mas pra ela ficar, assim, um pouco molhadinha. E aí, eu mudei vocês de ângulo, né, pra vocês não enjoarem de mim. Mas aí, eu tô adicionando o requeijão, né? Aí, eu vou pegando, assim, com a colher e vou espalhando pela forma ali em cima da carne moída, em vários lugarzinhos, assim. Minha vontade era colocar o pote de requeijão todo, mas, né, a gente tem que ser economistas, né, pra sobrar as coisas. Aí eu também vou adicionar queijo ralado no meio, né, que eu mesmo vou ralar e a mussarela, né, queijo é mussarela, né? Queijo e mussarela são a mesma coisa? Não sei, mas é queijo. E depois vou adicionar a mussarela por cima daí em fatias. Daí eu venho ali, ó, espalhando, requeijando, pra deixar tudo bem gostoso. Ah, vocês não estão vendo que eu fui lamber a colher, gente. E agora eu venho adicionando o queijo ralado. Vou ralando o queijo aí, pra ficar com aquele queijinho molinho no meio, assim. Que delícia. Gente, eu tô editando esse vídeo, já é quase hora de almoço. Algumas pessoas já devem ter almoçado, outras já estão almoçando, mas eu ainda não almocei. Hoje é sábado, né? Esse vídeo saiu hoje pra vocês mesmo. E aí eu tô com fome.
E aí eu tô olhando essa torta e tô ficando com fome mais ainda do que eu já estava. Aí eu vim adicionando o restante da massa por cima, né, pra cobrir ali o recheio. Então a gente vai adicionando a massa. Aí depois eu vim adicionando as fatias de mussarela e depois eu finalizo com o nosso queridíssimo orégano, gente. Eu gosto muito de colocar orégano. Orégano. Como é que é? E aí eu já estou indo colocar a nossa querida massa para assar a 180 graus. E eu coloco mais ou menos uns 40 minutos e eu vou cuidando aí. Olha como ela tá ficando linda, o queijo borbulhando. E o resultado dela, né, gente? Depois ela dá uma murchadinha, né? Mas eu acho que é normal de toda torta. Mas ficou maravilhosa. Nossa, olha só a fumaça subindo esse recheio, gente. Eu gosto de torta bem recheada. Esse negócio de torta só tem massa, né? Comigo não. Eu vou deixar pra vocês na descrição a receita completa. E aí a gente já tá iniciando outro dia. Mais um dia se iniciando. Esse dia aí era um sábado, né? Após a sexta-feira eu tava compartilhando com vocês o meu devocional. Depois eu fui tomar um banho, dar uma relaxada. E daí depois fui cuidar dos meus afazeres, né? De dona de casa. Porque a gente tem todos os dias, não importa o quanto a gente tente, a gente sempre tem. Mas que bom, né, gente? E a gente tem as roupinhas para lavar, porque nós usamos roupinhas. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu sei que nem sempre a gente pensa assim, que às vezes eu também tenho vontade de tacar tudo no mato. Tô brincando. Mas às vezes nós temos os nossos dias em que a gente não quer fazer nada, em que a gente tá cansado de tanto dobrar roupa, de tanto lavar roupa, de tanto lavar louça, de tanto fazer comida. Mas aí a gente volta pra si, pede ajuda do Espírito Santo, alegria, paz, satisfação do Senhor. A gente é isso aí. E a gente vai seguindo na força do Senhor Jesus, nos ajudando, nos dando graça. Porque, gente, se não for Deus pra nos ajudar, se não for o Espírito Santo pra tratar os nossos coraçõezinhos, que são enganosos e maldosinhos. Ah, coitadinha de nós. Nossa, graças a Deus, porque o Senhor cuida de nós e nos ensina, nos trata e nos traz pra realidade. E aí vocês vão ver que o meu celular cansou, gente. Até o tripé se cansou de tanto de eu trabalhar. Caiu. Eu saí correndo pra cá, tá? Já botei tudo de volta no lugar. E vou continuar catando roupa aí, ó. O dia tava tão lindo, mas tava ventando de um tanto. Sabe o que que fez o celular cair, o tripé cair? Foi o vento, gente. Tava ventando demais. Aqui onde eu moro é muito aberto, né? Não tem quase árvore, não tem construção. É só, né, espaço vazio, mato. Por volta tem, né, sítio, chácaras. Então não tem, gente. Eu não moro no sítio, tá, gente? Eu moro na cidade, moro no bairro, só que é um bairro mais afastado do centro da cidade, onde tem mais prédio, né? Prédio não tem muito aqui, mas tem. Onde tem mais construções, né? E aí aqui é super aberto. Então, se num lugar onde tem várias construções, muitas casas, venta, aqui vocês podem multiplicar assim por 10, que venta bem mais. Não é exagero. Às vezes as pessoas pensam que é exagero. Não, mas não é. Vocês viram aí. O vento derrubou o tripé com o meu celular. Não é exagero. Vocês acabaram de ter mais uma prova do meu cabelo lutando contra o vento e as roupas também quase indo embora com Deus. E nesse vídeo, minhas queridas, teremos para todos os gostos. Vai ter eu narrando, vai ter eu falando e é isso aí. Boa tarde, sábado. Gente, depois de algumas horas que eu gravei aí no dia pra vocês, vim aqui conversar com vocês, né? Bem breve também, a gente vai receber um casal de amigos aqui em casa, então eu já... A casa tá limpa, né, gente? Opa! Mas a gente sempre tá tendo que manter, né? Então tá tudo organizado aqui. Eu lavei louça, deixei a louça escorrendo, secando. Daqui a pouco eu vou guardar. Aí eu tava dobrando uns panos de chão aqui. Vocês viram que eu recolhi a roupa, né? Eu ainda não consegui guardar elas. Mas eu vou ver se eu consigo antes deles chegarem. Eu quero ver se eu faço um suco de laranja. Tem a torta que eu fiz ontem, daí a gente encomendou um bolo de milho da minha vizinha que ela faz. E aí o meu esposo foi lá buscar um bolo de milho e mais algumas coisinhas que a gente não tinha aqui. E aí eu tenho 4 laranjas. Eu acho que não dá pra fazer muito suco, né? Eu acho que não vai dar muito suco, não. Não sei. Será que se eu bater com água vai dar bom?
Vou tentar. Aí eu acho que eu vou dobrar a roupa. Não sei se eu vou dobrar a roupa, mas eu vou dar só uma varridinha na casa e fazer manutenção no banheiro. E depois eu vou arrumar a mesa e eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Vamos ver. Bom, como eu falei pra vocês, a gente ia receber um casal de amigos, né? E aí eu tava dando uma organizada nas coisas para poder recebê-los da melhor forma, né? Eu acredito que a Bíblia, ela é o lugar que nos dá mais amparo e exemplos, motivações para nós sermos hospitaleiros, né? Nós vemos muitas pessoas sendo hospitaleiras por toda a palavra de Deus, né? Por toda a história da redenção. Nós vemos pessoas abrindo mão de si mesmas, servindo, recebendo em suas casas, oferecendo o melhor. E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que servir aos outros é só quando nós estamos servindo lá na igreja, né? Quando nós temos um papel lá na igreja, um ministério, quando nós servimos em algum ministério, né? Isso é servir, claro. Mas a prática da hospitalidade é algo que eu acho muito maravilhoso, assim, e que eu prezo muito, e que eu gostaria de praticar mais vezes ao longo dos nossos dias. Muitas coisas às vezes acabam, né, nos atrapalhando, às vezes, enfim, as circunstâncias da vida, enfim, às vezes nós pensamos que a gente precisa ter as melhores condições, né, para receber pessoas e tudo mais. E aí eu tava preparando a mesa para receber esse casal de amigos nossos e colocando algumas coisas ali para nós comermos, para nós sentarmos à mesa, tomarmos um café, conversarmos. E isso já passou, né? Isso já aconteceu, foi um tempo assim preciosíssimo. Acho que a gente ficou umas 3 ou 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas quase, sentado nessa mesa, nós quatro, conversando, falando sobre as nossas vidas, né? Enfim, foi um tempo assim bastante agradável de desfrute. E como eu estava dizendo, né, que eu comecei a falar sobre, né, o serviço não ser só aquilo que nós fazemos na nossa igreja local, né, enfim, servindo em algum ministério, liderando algo, mas a forma como nós cuidamos das pessoas que estão ao nosso redor, a forma como nós recebemos as pessoas, a forma como, né, você fazer um café e um bolinho e convidar alguém para ir na sua casa, recebê-la da melhor forma. Isso eu acredito que é uma forma de nós evangelizarmos as pessoas, de nós demonstrarmos o amor e a graça de Deus sobre as nossas vidas, né, através daquilo que o Senhor nos deu, né, através da generosidade, através de nós compartilharmos aquilo que o Senhor nos dá. Como eu estava dizendo para vocês, né, que nós ficamos aí um tempão sentados à mesa, né, comendo, conversando. E isso é muito bom porque isso nos desconecta da vida online, né? Nos traz para a realidade, assim, de sentar, de olhar nos olhos, de conversar, de ter ali o tete a tete, né? A gente compartilhar coisas sem estar online, sem ter um celular na mão, sem estar olhando redes sociais, sem estar falando de famosos, de pessoas que a gente nem conhece, de fofocas de internet, sabe? E eu acho que esses momentos eles são extremamente edificantes, são para nos abençoar. Então, como eu falei para vocês, né? Eu queria fazer isso muito mais vezes do que nós fazemos, mas eu acredito que tudo é uma construção, né? É, eu acho que nós não tínhamos antes esse hábito, né? De convidar pessoas. A gente sempre recebeu pessoas na nossa casa, mas não algo. Eu nunca via isso como uma hospitalidade, né? Depois que eu comecei a entender mais, aprender mais, que eu comecei a entender que isso era hospitalidade, receber as pessoas em casa era uma hospitalidade. E que a Bíblia, né, nos chama a fazer isso, sermos hospitaleiros. E eu acho que tem sido uma construção, né? O Senhor tem quebrado muitas coisas, porque antes eu achava que eu precisava estar com a casa extremamente impecável para receber alguém na minha casa, senão a pessoa não podia vir, e isso e aquilo, mas, né? Claro que a gente tem que receber as pessoas da melhor forma, mas a gente precisa entender que uma casa, ela tem vida, né? Que as coisas estão acontecendo, que, né, mesmo que a casa seja uma casa organizada, uma casa limpa, precisamos estar cientes de que pessoas moram nesta casa e que bom por isso, e pessoas com vida e que, né, nós
tiramos coisas dos lugares, nós andamos pela casa, nós sentamos no sofá, nós tomamos água em um copo e ele fica na pia. Enfim, são coisas, são rastros em que existe vida nesse lar. Então, o Senhor tem quebrado muitas coisas no meu coração, às vezes, de querer demonstrar uma perfeição ou de uma realidade que às vezes não é aquilo que realmente nós vivemos, para querer mostrar, olha como eu sou uma boa dona de casa, né? Não que nós precisamos receber as pessoas com a casa virada de ponta cabeça e tudo sujo, não é isso que eu tô dizendo pra vocês, mas realmente é algo pessoal meu, assim, de achar que tudo tem que estar minimamente perfeito, senão ninguém pode vir na minha casa. A pessoa vai achar que eu não lavei o teto da minha casa hoje. E é muito bom que isso vai sendo construído nas nossas vidas, e eu quero muito que, quando nós tivermos nossos filhos, eles possam desfrutar desses momentos com pessoas em nossa casa, com pessoas do nosso convívio, familiares, pessoas da nossa comunidade cristã em que nós frequentamos, amigos, que nós contamos nesses dias e que é precioso, para que quando eles crescerem e quando eles se casarem, quando eles tiverem suas casas, suas famílias, eles possam colocar isso em prática e viver a hospitalidade, né? Antes de eu me casar, eu não tinha essa visão de hospitalidade, né? Não que nós não recebêssemos pessoas na nossa casa, nós recebíamos, mas eram coisas mais simples, eram coisas mais esporádicas. Então, eu não posso dizer que eu cresci vivendo essa prática, né, da hospitalidade, em receber pessoas em casa, em se sentar à mesa, conversar, ouvir conversas. Então, é algo que eu quero muito construir para que futuramente os meus filhos possam colocar isso em prática na vida deles também. Receber pessoas, zelar pela vida das pessoas, oferecer para as pessoas aquilo que nós temos, compartilhar, ser generosos, né? Eu acho que talvez se você pense assim, mas eu vou ter trabalho de receber a pessoa na minha casa, eu vou ter que cozinhar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que limpar toda a casa, é aquela mesma história que eu falei para vocês. Às vezes nós olhamos para esse obstáculo grande, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que abdicar de tempo. Mas aí depois, quando você está ali recebendo aquelas pessoas, conversando, as pessoas comendo das coisas que você fez, você sente uma gratidão, uma alegria, uma satisfação no Senhor de poder servir, de poder partilhar, de poder estar ali, de fazer com que aquelas pessoas se sintam amadas, sabe? Então hoje eu queria compartilhar com vocês esse momento que foi tão bom para nós, que é tão precioso, e trazer para vocês que a hospitalidade não é algo que é totalmente presente nos nossos dias, como nós gostaríamos, mas que está sendo construído em nossas vidas. Eu acho que ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo de tudo, né? Então nós temos sempre a oportunidade de inserir coisas, começar coisas, parar de fazer coisas, melhorar coisas, enfim. E o Senhor nos dá essa oportunidade todos os dias de nós sermos melhores e servirmos. Então, hoje eu queria te encorajar, se você, assim como eu, não tem essa prática ou faz isso esporadicamente, a ser mais constante e a ser mais intencional na prática da hospitalidade. Você verá o quanto é maravilhoso, o quanto nutre as nossas vidas, o quanto é saudável e o quanto a hospitalidade molda os nossos corações, mas também serve às outras pessoas. Eu mostrei pra vocês esse, que não é uma coisa para a semana, né? Mas eu fui lá e comprei, tava 5 e pouco. Aí o meu condicionador que acabou. Um chocolate pra sobremesa de hoje. Chocolate. A barra. Leite. E esse aqui que a gente comprou pra experimentar, ó. É intenso e encorpado. Vamos ver se é bom. Será que tem alguma... Aprecio o sabor de L'Or Último, um café encorpado com torra escura e levemente caramelizado que oferece a experiência mais intensa de L'Or solúvel. Aí um leite pra semana, né? Um mamãozinho, uma goiaba, laranja. E essa aqui, que eu esqueci o nome. Como é o nome desse negócio aqui, amor?
Essa fruta que você comprou? Bergamota, margalote. Margarote? Bergamota. Não, não é isso. Morgote. Bem grande, ó. Tipo uma mexerica. E esse abóbora cabotiá. Esse aqui, que é muito gostoso. Vou colocar na geladeira. Um pimentão. Essa abobrinha. Banana, que arrancou uma aqui. E mais abobrinha, né? Essa é paulista, essa é Itália, eu acho que cabotiá. Daí eu faço uma... cozinho os três, né? Esse e esse aqui. Pra colocar na nossa marmita, né? E a batata doce. Ui, a batata doce, daí eu dou uma pré-cozida nela e faço na air fryer. Mas eu vou mostrar pra vocês amanhã. E aí, essas são só as compras da semana. A gente já tinha a proteína, né? Que é a carne, a gente já tinha, então a gente não comprou. E algumas outras coisas a gente já tem também. Então aqui a gente só comprou o que precisava mesmo. E eu esqueci de dizer pra vocês que esse já é o terceiro dia de vlog. Nós já estamos no domingo, eu já tô preparando o almocinho de domingo. Essas comprinhas aí também de mercado foram no domingo pela manhã. Sentei aqui, gente, já terminei o almoço, mostrei pra vocês, a gente já almoçou. A gente assistiu um pouco de série, que a gente tá assistindo o Mentalista. E aí meu esposo foi dormir um pouco, descansar, né, no quarto. E eu vou encapar esse caderno aqui. Eu ia fazer crochê, na verdade, que eu tava vendo um porta-guardanapo de galinha, sabe? Mas aí me deu uma preguiça. Aí eu vou usar esse caderno aqui pra anotar os meus devocionais, né? Que estou tentando algumas coisas e eu gosto muito de anotar. E aí depois eu compartilho com vocês se der certo. Mas geralmente eu anoto no meu diário mesmo ali, sabe? Mas eu quero agora ter separado, porque os meus diários costumam acabar muito rápido por conta disso, por conta de eu anotar os devocionais ali, sabe? Às vezes eu escrevo. Então eu vou ter um caderno só pra anotar os devocionais que eu aprendi, enfim, coisas breves assim, não é estudo. E aí esse aqui é aqueles caderninhos amarelos, sabe? Assim, amarelo. Tem de várias cores, né? Aqueles que é assim, bem simplesinho. E eu comprei ele, na verdade, pra fazer a organização da casa, assim, das coisas, mas eu resolvi usar ele pro devocional. E aí eu tenho esses tecidos aqui que a minha mãe, ela tem bastante tecido lá, e aí eu trouxe. Aí eu tenho esse aqui. Tem esse aqui que eu já fiz até pra uma amiga com esse aqui, que ele é muito fofo. E tem um outro aqui, ó, mas ele é pouco daí, não é muito. É esse aqui, ó, que ele é assim. Ele tem esses dois. Só que ele só tem 2 pedaços, ó. Não dá muito. E aí tem esses dois, né? Aí eu não sei qual que vocês acham que vai ficar bonito. Esse aqui com certeza vai ficar, né? Olha, só que ele é cheio de recortes, assim, sabe? Que ela comprava esses pedaços, assim, que é mais barato pra ela fazer tapete. E aí eu tenho que ir, tipo, fazendo emendas, né? Claro. Mas eu não ligo, não. Eu já tenho outro encapado, só que com outro tecido. Ó, tô vendo aqui como é que eu faço pra aproveitar o máximo de tecido possível, sabe? Mas pra ficar uma coisa visualmente bonitinha. Acho que eu vou fazer esse aqui. Eu vou fazer com esse aqui, eu acho. Porque eu achei que ele tá muito bonitinho, ele. Vamos ver, mostrando pra vocês.
Vamos ver pra cá. Bem alto. Não do Coati científico, nasceu. Nasceu. Eu tô muito coati. É muito mal, Coati. Que lerdo, hein? Olha essa planta ali. Branca. É, que medo. Natureza tá com toda parte. Natureza. Um monte aqui, já ia sair correndo. Ui, o que era isso? Uma borboleta. Cascavel não? Cascavel só tem no Belas Artes. Peroba. Ai, queria muito ver os macaquinhos. Olha só, gente. Vamos ver a peroba rosa. Árvore de grande porte, pertencente à família das apocináceas. Olha só, é gigante. O tamanho dela. Espere por mim. Escuta esse barulho? Como você se sente nessa aventura pitoresca? Pitoresca? O que é pitoresca? Não sei. Olha só. Outra árvore. Guaritá. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, a guaritá, nome científico Astronium graveolens jacó. Jacó, sei lá. Bem linda. Me espera. Aqui tem gamba. Mas até agora a gente não encontrou nenhum bicho. Que bonito. Então. Eles andou 400 metros? Eles não tem cara de ser muito ativo também. Macaco prego. Dono da filha da arboleda. É o sapaju zapela. Meu Deus do céu. É o dono? Escadinha. Pensei que era uma escadinha. Aqui tinha uma escadinha. Que legal. Tá seco o rio? Rio São Tomé. É isso. Esse é o rio. Entenda a cor da água. Transparente, amarelado, não tá nenhuma dessas coisas. Ah lá, que gostosinho. Azulada pode ser negócio de argila. Já que nós estamos aqui, né? Será que pode ir ali? Que gostosinho, não sabia que era assim, não. Pra lá. Que medo de ser aquelas que afunda. Você quer fazer descalço? Precisa de chinelo aqui, precisa alguma coisa. Isso. Olha lá, de onde será que vem isso? Ó, ela vai pra lá. Cuidado aí, ó. Aí parece ser fundo, amor. Eu com a garganta infeccionada tô aqui moendo o pé. Aqui afunda. Vai, amor, vamos voltar daqui, não vou pra lá não. Nós não somos... Ó, tá afundando. Ah, que gostoso.